Olá! Para nossa análise de hoje, a gente começa com uma frase super famosa da literatura inglesa. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. Essa frase já joga a gente direto, no universo que a gente vai explorar aqui. Alguns trechos selecionados do clássico Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A gente pegou umas passagens que mostram bem o caminho principal da história, sabe? Focando nos personagens mais importantes, nas dinâmicas da sociedade da época. Nossa ideia aqui é identificar os momentos-chave dessa narrativa, as viradas, e, claro, como evolui o relacionamento central da Elizabeth Bennet com o Sr. Darcy. Tudo baseado só nesses trechos que a gente tem. Exatamente, a gente vai ver como as primeiras impressões formam e como são desafiadas depois. Como as regras sociais mandam nas ações das pessoas e como o orgulho e o preconceito que dão o nome para o livro são, os motores do destino desses personagens. Pelo menos como aparece nessas partes específicas do texto. Perfeito. Então, bora mergulhar nessa história. Tudo começa com um burburinho, A chegada do Sr. Bingley, um jovem rico, solteiro, que aluga lá a propriedade de Netherfield Park. Isso causa um rebuliço na família Bennet, principalmente na senhora Bennet, que já vê ali a chance de casar uma das 5 filhas dela. E essa reação já diz muito, sobre o contexto. Casamento era uma necessidade quase econômica mesmo, para mulheres como as Bennet. A propriedade deles, Longbourn, ia passar para um herdeiro homem, o Sr. Collins, por causa do tal do morgádio. Não ficava para as filhas. Então a frase inicial do livro que você falou é uma ironia fina sobre essa pressão toda. A chegada do Bingley não é só festa, é uma potencial salvação financeira. Aí tem o primeiro grande evento, o baile de Meryton. O Bingley faz o maior sucesso, charmoso, simpático e parece que fica bem encantado pela Jane Bennet, a mais velha. Mas o amigo dele, o Sr. Darcy, causa uma impressão bem diferente, Mais rico ainda, imponente, mas terrivelmente orgulhoso. E fechado. O pessoal admira a figura dele no início, mas isso logo azeda quando ele se recusa a dançar ou interagir com as moças locais. E o ponto crítico mesmo é quando ele comenta com o Bingley sobre a Elizabeth, que está perto e escuta. Ela é tolerável, mas não bonito bastante para me tentar. Nossa, que frase horrível de ouvir. E ali já está plantada a semente do conflito, O orgulho óbvio do Darcy e o preconceito que nasce na hora, na Elizabeth, por causa dessas nobadas. Como que essas primeiras impressões começam a complicar as coisas a partir daí? Bom, enquanto a Jane e o Bingley parecem se gostar de verdade, a Elizabeth observa com mais ceticismo, especialmente as irmãs do Bingley, que ela acha snobs por trás da polidez. E a dinâmica fica mais complexa com a chegada do Sr. Collins, o primo que vai herdar tudo. Ele é, a caricatura da subserviência e do casamento por pura conveniência. E ele resolve compensar as primas, pedindo a Elizabeth em casamento. A proposta dele é quase um manual de como não fazer. Ele só fala dos benefícios para ele, da aprovação da patroa dele, a Lady Catherine, da praticidade. É quase engraçado se não fosse tão pragmático. A Elizabeth, claro, recusa na hora, mas o que essa recusa e a decisão logo depois da Charlotte Lucas, a amiga dela, nos dizem? Exatamente. A recusa da Elizabeth mostra que ela busca algo mais que só a segurança financeira. Um respeito, talvez. Já a decisão da Charlotte de aceitar o Collins logo em seguida choca a Elizabeth. A Charlotte fala que busca só um lar decente. Isso mostra bem o dilema das mulheres na época, O pragmatismo para sobreviver contra a busca por algo mais no casamento, mesmo que as opções fossem bem limitadas. E para complicar ainda mais, entra em cena o charmoso Sr. Wickham, um oficial. Ele ganha rápido a simpatia da Elizabeth, principalmente quando conta uma história super convincente sobre como Darcy o prejudicou. Que o Darcy negou a ele uma posição na igreja que o pai do Darcy tinha prometido. Essa história do Wickham é crucial. Ela se encaixa perfeitamente na imagem ruim que a Elizabeth já tinha do Darcy. Solidifica o preconceito dela. Wickham parece a vítima, o Darcy, o vilão.
Austin brinca muito com isso, né? Aparências versus realidade. Como a gente julga baseado em histórias parciais, ainda mais quando confirmam o que a gente já pensa. A gente vê a tensão aumentar quando o Wickham evita o Darcy nos eventos sociais. Fica aquele climão. E as coisas ficam ainda mais dramáticas. O Bingley e o grupo dele vão embora de Netherfield para Londres, de repente, sem planos de voltar. A Jenny fica arrasada. Uma carta fria da Caroline Bingley dá a entender que o irmão está mais interessado na senhorita Darcy, a irmã do Darcy. O que estava por trás dessa partida, afinal? Bom, mais tarde, naquela famosa carta do Darcy, ele conta que interferiu. Ele convenceu o Bingley a se afastar por 2 motivos. Primeiro, ele achou, errado, que a Jenny não gostava do Bingley tanto assim. E segundo, talvez o mais importante, ele desaprovava a falta de decoro da família Bennet. A mãe que falava demais, as irmãs mais novas meio bobas e as conexões sociais que ele achava inferiores. Isso mostra o peso enorme da classe social e das aparências na hora de casar. Meses depois, a Elizabeth vai visitar a Charlotte, que já está casada, com o Collins, lá em Hunsford, e acaba reencontrando o Darcy, que está visitando a tia dele, a terrível Lady Catherine de Bourgh. E lá parece que alguma coisa muda na atitude dele com ela, não é? Ele a visita com frequência, parece observar ela com interesse. Sim, tem uma mudança sutil. Ele parece mais entregado, talvez lutando contra os próprios sentimentos. Mas qualquer chance de aproximação vai por água abaixo por causa de uma revelação sem querer do coronel Fitzwilliam, primo do Darcy. Ele comenta, assim, de passagem, que o Darcy se gabou de ter recentemente salvado um amigo de um casamento imprudente. A Elizabeth liga os pontos na hora. Era o Bingley e a Jane. Essa é a gota d'água para Elizabeth e leva direto à primeira proposta de casamento do Darcy, que é desastrosa. O que torna essa cena tão explosiva... O jeito que ele propõe. Ele declara o amor sim, mas faz questão de dizer o quanto ele lutou contra esse sentimento por causa da posição social inferior dela e da família dela. Ele basicamente diz: eu te amo apesar de tudo que pesa contra você. É o cúmulo da arrogância dele, né? E a reação da Elizabeth é igualmente forte. Ela recusa na lata, joga na cara dele o orgulho, a intromissão na felicidade da Jane e a suposta crueldade com o Wickham. É o confronto direto, o orgulho dele contra o preconceito dela. Ele fica visivelmente chocado com a recusa e com as acusações. Não esperava por isso. Esse confronto é um ponto de virada, mas de um jeito inesperado. No dia seguinte, o Darcy entrega uma carta longa para Elizabeth. E essa carta muda tudo. Muda mesmo. Nela, ele explica por que separou o Bingley e a Jane, a percepção da indiferença dela e a preocupação com as conexões da família. Mas a parte mais chocante é a revelação sobre o Wickham. Sim, ele conta a verdade sobre o Wickham. Que ele recebeu uma boa grana no lugar do tal benefício da igreja, gastou tudo e, pior, tentou fugir com a irmã do Darcy, a Georgiana, que tinha só 15 anos, só pelo dinheiro dela. Como a Elizabeth reage a isso tudo? É um choque de realidade, sim. Brutal. A carta força ela a reexaminar tudo. O julgamento dela sobre o Darcy, a confiança cega que ela teve no Wickham, as próprias percepções. Ela percebe que foi cega, parcial, preconceituosa, absurda. Reconhece os defeitos do Darcy, sim, mas também a injustiça que ela cometeu ao julgá-lo tão mal. É o começo da transformação interna dela. A complexidade do Darcy começa a aparecer enquanto Wickham se revela um manipulador de primeira. Meses se passam e, numa daquelas ironias do destino, durante uma viagem com os tios Gardiner, a Elizabeth acaba visitando Pemberley, a propriedade do Darcy. Ela achava que ele não estaria lá. O que essa visita revela para ela? Pemberley por si só já impressiona. A beleza natural, o bom gosto da propriedade, sem aquela ostentação de Rosings da Lady Catherine, isso mexe com ela. Mas a chave mesmo é o que a governanta, a senhora Reynolds, fala. Ela descreve o Darcy como um patrão amável, justo, generoso, um irmão super dedicado. Uma imagem totalmente diferente da que a Elizabeth tinha.
É uma visão de dentro, de quem conhece ele bem. E então o inesperado acontece. Darcy chega um dia antes do previsto e encontra eles lá. A reação dele é que realmente mostra a mudança, né? Completamente. Para surpresa total da Elizabeth, ele é super cortês, gentil, demonstra uma preocupação genuína com ela. E trata os tios Gardner, que tinham origem no comércio, algo que antes seria impensável para o Darcy, com extrema educação. Ele faz questão de apresentar a irmã Georgiana. É a prova viva de que as críticas de Elizabeth o atingiram fundo, e ele está se esforçando para mudar, para mostrar quem ele realmente é. A de possível reconciliação é quebrada por notícias terríveis de casa. Sim, chega a notícia de que a Lydia, a irmã mais nova e mais inconsequente, fugiu com Wickham. Um escândalo iminente que ameaça a reputação de toda a família e a chance de casamento das outras irmãs, claro. Elizabeth fica desesperada, ainda mais agora que sabe a verdade sobre Wickham. Ela acaba contando para o Darcy, que fica visivelmente perturbado com a notícia também. A família entra em pânico, o pai e o tio vão para Londres tentar achar o casal. Depois de muita tensão, vem a notícia. Foram encontrados e vão se casar. Supostamente graças ao tio Gardner, que resolveu a parte financeira. Mas tem um detalhe que a Lydia deixa escapar, né? Exato. Quando ela visita a família antes de ir para o norte, com Wickham, a Lydia, na sua indiscrição de sempre, menciona que o Darcy estava presente no casamento dela. Elizabeth fica intrigada, claro. E ela escreve para a tia Gardner para saber a verdade. E a verdade é surpreendente. A tia conta que foi o Darcy quem achou o casal. Foi ele quem pagou as dívidas enormes do Wickham, arranjou uma posição para ele no exército e garantiu que o casamento acontecesse. E tudo em segredo, pedindo para o Sr. Gardner levar o crédito. Por que ele faria uma coisa dessas? A senhora Gardner sugere e a Elizabeth entende que foi por causa dela, por causa dos sentimentos dele por ela. Foi um ato de responsabilidade, de cuidado. Talvez para reparar o dano que o Wickham, que tinha uma ligação com o passado da família dele, estava causando à família dela. Essa ação altruísta é o que, finalmente, redime o Darcy aos olhos da Elizabeth. Ações falam mais alto que palavras, né? E que primeiras impressões. Com essa nova compreensão toda, o palco está montado para a resolução final. O Bingley volta para Netherfield com o Darcy e, finalmente livre das dúvidas e das influências, pede a Jane em casamento. Mas ainda falta um último obstáculo para Elizabeth e para o Darcy, na figura da Lady Catherine. Ah, sim. A tia do Darcy faz uma visita surpresa e totalmente sem noção a Longbourn. Ela confronta Elizabeth, exige que ela prometa nunca aceitar uma proposta do Darcy, baseada em rumores e na suposta inferioridade da família Bennet. Uma coisa absurda. Mas a Elizabeth não se intimida, né? Ela defende a autonomia dela, se recusa a fazer essa promessa, e enfrenta a arrogância da Lady Catherine com firmeza. É uma bela demonstração da força e independência dela. E, ironicamente, essa intervenção desastrada da Lady Catherine acaba ajudando o Darcy. Quando ele fica sabendo da visita e que a Elizabeth se recusou a prometer qualquer coisa, ele ganha esperança. Ele percebe que os sentimentos dela podem ter mudado mesmo, já que ela não o descartou de cara para a tia dele. Pouco tempo depois, o Darcy volta. Durante um passeio, eles finalmente têm a conversa definitiva. Ele reafirma o que sente, mas desta vez com humildade, sabe? Reconhecendo os erros do passado. E a Elizabeth, agora segura dos próprios sentimentos e do valor dele, aceita. E aí a resolução, eles conversam abertamente sobre os mal-entendidos, sobre a jornada de cada um, superaram o orgulho e o preconceito do início para encontrar um amor baseado em respeito, em autoconhecimento, em compreensão mútua. As reações da família são até previsíveis, né? O pai fica feliz pela filha ter encontrado amor e respeito de verdade. A mãe fica em êxtase com a riqueza e o status do genro. E assim a gente conclui essa nossa análise focada na trajetória da história, como ela se apresenta nesses trechos de orgulho e preconceito. Vimos a jornada da Elizabeth e do Darcy, desde aquelas primeiras impressões terríveis até a superação dos próprios defeitos, o orgulho dele, o preconceito dela, para finalmente encontrarem um entendimento mútuo. É uma história poderosa, né? Sobre como a gente pode estar enganada sobre os outros e sobre nós mesmas. Sem dúvida.
A capacidade de reavaliar, de admitir o erro, de mudar, isso é central na história. E fica a reflexão pra gente, né? Como que, nas nossas vidas, o orgulho ou aquelas primeiras impressões apressadas podem impedir a gente de ver o valor real das pessoas. As questões que a Austen levanta sobre julgamento, classe social, relacionamentos, continuam muito atuais. Impressionante. Para a gente terminar, fica uma provocação para pensar inspirada nesses trechos. A história celebra muitos casamentos por amor da Jane e da Elizabeth, né? Mas e a Charlotte Lucas? A união dela com o Sr. Collins foi puramente pragmática. Ela buscou segurança numa sociedade que dava poucas opções para mulheres. Será que essa união é um fracasso total? Ou, dentro dos limites da época, uma forma de sucesso funcional? O que essa escolha dela nos diz sobre os diferentes custos e caminhos para a satisfação feminina naquele contexto, hein?